Boa noite, professora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Marcos. Como que você está? Está bem? Tudo bem, tudo bem. E agora, feliz com a sua presença, com seu apoio à nossa pré-candidatura a vereador em Anápolis, a pré-candidatura do Antônio Gomide e da professora Geli, à prefeitura e Nossa, que vice-prefeitura. coisa forte que está isso, hein? Que coisa forte. Marcos, explica por que que é pré-candidato ainda, não é candidato. Então, a candidatura oficial começa junto com a campanha. Então, a gente fica nesse imbróglio. Não pode pedir voto, mas pode pedir apoio. Não é candidato, mas se colocou como candidato. São questões Mas já está da registrado. legislação. Isso, Já está isso. registrado. Hoje a gente já conseguiu emitir os documentos. Amanhã a gente já segue para mais tarefas burocráticas para já começar a partir de sábado a ir para a rua realmente dialogar, ligar e confirmar as tarefas. Mas é um prazer Muito recebê-la. Acho que bem. dispensa apresentações, mas a professora Mirza é talvez uma das maiores, se não a maior educadora goiana, Ih, tem muita pós-doutora, gente boa, tem muita gente boa. Eu sou apenas mais passou uma pela professora. UEG, É. passou pela UEG, pela UFG e foi Sim, professora na sim. graduação, na pós-graduação, na pesquisa. Na Bacana, evangélica professora. Muito bom também, né? receber. Trabalhei na evangélica, Isso. né? Formou gerações e gerações de educadores anapolinos. Tem uma importância para a Foram, cidade. foram 55 anos de docência, né? Até Olha que bacana. 2017, quando eu parei. Parei em termos, né? Porque eu continuo. Mas é um prazer Muito enorme bacana. estar com você, viu? Eu apoio a sua candidatura, desde a pré-candidatura, até antes, né, da pré-candidatura, porque a gente vê que a sua candidatura ela é construída há muito tempo, né? Eu acompanhei você desde lá, um garotinho fazendo a sua especialização lá em psicopedagogia, assisti a sua apresentação, foi quando eu te conheci, comecei a te conhecer melhor, né? Então, eu tenho muito prazer de ver você como um militante mesmo, se candidatando a um mandato que a gente sabe que vai ser o mandato da sociedade, um mandato popular. Então, eu tenho muito prazer de estar junto com você. E faço isso acreditando mesmo no que você vai fazer na Câmara. Ah, que bom. E seu É. apoio me deixa extremamente honrado e orgulhoso. Professor, eu anotei vários temas para a gente bater um papo sobre eles. O Então, primeiro tema é a necessidade. Consegue me ouvir? O tá primeiro cortando. tema. Isso. Está cortando um pouquinho. Tá, agora A gente. melhorou. Isso. A primeira ideia é falar um pouco sobre a necessidade do CMEs, a importância da educação infantil, como isso é importante para as famílias e também para as crianças. Né? Bom, a gente pode começar falando da importância da educação, né? A educação é um direito da pessoa, né? Ele é um direito público subjetivo, é da pessoa, né? Isso é constitucional, está na Constituição Federal, é um direito, e por ser direito, é dever do Estado, né? Então, a educação infantil, ela já inicia na educação infantil. E a gente vê a importância da escola, né? Quando as pessoas falam que a internet está perdendo o valor da escola. Pelo contrário, né? As pessoas estão indo cada dia mais cedo para a escola, devido à inserção da mulher também no mercado de trabalho. Mas não é só isso. O direito é que está se ampliando. Então, desde a criança aos 0 anos, ela já tem direito, né? E também até a pós-graduação, né? Até o doutorado, ela tem esse direito, né? Mas aqui no Brasil é obrigatório a educação infantil, ela pelo Plano Nacional de Educação, ela já deveria estar universalizada, né?
porque é importantíssimo, porque é um direito da criança, não é só o direito da mãe que trabalha, é um direito da criança de se desenvolver, porque a educação, ela humaniza as pessoas, ela provoca nas pessoas uma formação integral, não apenas na família. A família hoje é muito diferente das famílias antigas, né? Que viviam pais, avós, tios, todos muito próximos. Agora não. As famílias são mais nucleares. Então, a escola, ela se reveste de muito mais importância, né? Porque é ela que vai fazer a educação secundária e também vai ser um auxiliar das famílias no processo educativo e na formação integral da pessoa, né? Desenvolvendo todas as potencialidades que uma criança apresenta e tem potencialmente nela, né? Então, a educação infantil, ela vai fazer isso. Então, os CMEs, eles são fundamentais, né? Porque eles são justamente que vão acolher essas crianças e permitir a elas o cumprimento desse seu direito, né? Tanto é direito e dever do Estado que a existência de escolas particulares depende da concessão do Estado. Então, alguém que quiser abrir uma escola, ele tem que pedir autorização do Estado. Então, ou entra no Conselho Municipal de Educação, se no município tiver o Conselho Municipal, como a Anápolis tem, ou então ele vai no Conselho Estadual de Educação, né? Mas é uma concessão que o Estado faz a uma instituição particular de explorar esse trabalho, essa parte de atuação, de oferecer o direito, né? Só que numa escola privada, a pessoa ainda paga uma mensalidade, né? É diferente da escola pública, que ela é totalmente gratuita. Isso também é um princípio constitucional, né? Perfeito. Professora, e falando de escola, a gente tem defendido um modelo de escola integral, onde o aluno fique o dia inteiro, onde ele tem as refeições, onde ele não tenha só disciplinas conteudistas. Essa é uma outra defesa que a gente faz. Os institutos federais já funcionam nesse modelo. Qual a sua opinião sobre esse modelo? Você sabe que esse era o sonho do Anísio Teixeira, né? O Anísio Teixeira, ele pensava numa educação e chegou nas experiências do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, ainda fez experiência de cidades educativas, porque a cidade é educativa também. Quando a cidade, ela respeita os direitos dos cidadãos, ela se torna educativa. Porque a educação é um processo. Então, aquela criança que é sempre respeitada, ela aprende a respeitar, ela aprende a saber os limites das suas ações, ela respeita os outros, né? Então, o Anísio Teixeira, ele propôs as escolas parque e as escolas onde tinham as aulas. Então, as crianças ficavam num período nas escolas aula e também nas escolas parque, onde elas tinham todas as possibilidades de passeio, de biblioteca, de esporte. Por isso que nós não podemos desvincular a educação de todas essas ações, né? Foi o que foi feito em São Paulo, na administração da Mata, que criou os CELS, né? Centro de Educação Unificada. Então, ali a criança, ela tinha escola, ela tinha aula de música, aula de esporte, ela ficava o dia inteiro lá nesse local educativo, que não ficava só no conteúdo escolar, né, no currículo escolar, mas ela se formava e cada dia melhor, porque ela tinha o tempo inteiro de relações com os colegas, com os professores, de diferentes áreas do conhecimento, e quantas potencialidades que são
desenvolvidas, né? Nessa época que começaram as escolas PAC, eu lecionava em São Paulo e eu cheguei a lecionar numa. Eu comecei minha vida de professores numa dessas escolas. Eu era educadora recreacionista. Eu brincava com as crianças no parque, dava muitas atividades para elas, orientadas. Tinha as aulas de artes, eu também estava junto. Tinha uma colega que fazia um coral com as crianças pobres de periferia, um coral maravilhoso de 8 vozes. Então, aquelas crianças, elas tinham também as refeições, né? Chegava, tinha o café da manhã, tinha o almoço, tinha o café da tarde, e na hora de sair eu tomava uma sopa, né? Então, ela tinha 4 refeições diárias, né? As crianças se desenvolviam melhor, porque tinham um tratamento alimentar correto, toda balanceada a alimentação deles, brincavam, tinha a parte de fazer as tarefas no contraturno, mas era maravilhosa, funcionava assim muito bem, né? Mas isso é um tipo de educação que não é meia boca, né? Ela não é só de ensino, ela é integral efetivamente. Por isso que ela se chamava educação integral, não é educação de tempo integral, educação integral. Porque tempo integral é outra coisa, né? Você pode até fazer em 2 escolas, em 2 ou mais escolas, mas fazer uma educação integral num centro de educação infantil é outra coisa, né? É outra coisa. E olha, isso sai, embora seja mais caro que a escola comum, ela é mais barata que uma escola militar, né? Se você pegar as mensalidades que as mães pagam na escola militar e pegar o custo das aulas, do salário dos professores, fica mais caro do que uma escola de tempo integral que atende a criança em todas as suas necessidades, né? Artísticas, culturais, esportivas, intelectuais, sociais, afetivas, né? Então é uma coisa boa demais. Se a gente conseguisse mais isso, né, Marcos? É uma Mas escola você na vai estar lá para integralidade fazer do isso. ser, né? Como? É a integralidade do ser, né? Do ser humano, né? De desenvolver todas as suas potencialidades, né? Isso. Essa é a hominolateralidade, né? O homem desenvolvendo em todas as suas dimensões, né? É um dos pressupostos dos institutos federais a essa formação omnilateral. Isso. Homilateral. Porque, Professora, veja bem, Marquinhos, a gente estuda, você faz ensino, educação infantil, você faz ensino fundamental, faz ensino médio, você faz cursinho, você faz a universidade, e você não estuda música. Como se a música não fosse um conhecimento. Você não estuda artes. Você olha um quadro, você não sabe de que época que é, quem foi o autor, né? Então, nós temos que ter uma escola que desenvolva todas essas potencialidades. A única coisa, davam, por exemplo, educação física, a gente estuda educação física e não sabe respirar direito. Quer dizer, então são tantas contradições que nós precisamos repensar a educação de uma forma mais correta, né? Mais humana, mais completa. Né? isso aí. Professora, e quanto à inclusão? A gente viveu um boom da inclusão ali em 1994, Convenção de Salamanca, a gente começa a fazer inclusão sem saber como é que fazia, sem formação inicial para os professores, e hoje ainda a gente ainda se arrasta com muita dificuldade em algumas escolas, com falta de formação continuada específica, por exemplo, para questões do transtorno do espectro autista. Como é que a gente faz para avançar? Foi muito importante a Declaração de Salamanca, né? Porque ela muda o conceito de educação especial.
porque é para aquela pessoa que tem uma necessidade especial, né? Então, é a pessoa que precisa de um atendimento especial. E ele e não é só uma deficiência mental, é qualquer deficiência. Então, ela é visual, ela é auditiva, ela é de locomoção, ela é sensória, ela pode ser de diferentes, e agora tem as múltiplas dimensões do espectro autista, né? Que a tendência é aumentar, porque fala desses defensivos, que o ano passado o Brasil autorizou mais 152 defensivos, que são proibidos no mundo inteiro, e esses defensivos, uso, assim, sem controle dos defensivos, está causando autismo, né? Então, nós temos uma causa já diagnosticada. Numa pesquisa que fez aqui na UNB, se identificou esses defensivos no leite materno, né? Outro dia eu fiquei sabendo que eles identificaram no feto já defensivo. Quer dizer, está muito grave, né? Então pode afetar as faculdades das crianças, né? Então foi bom porque mostrou que a possibilidade da criança conviver com crianças ditas normais, ele poderia se desenvolver melhor, né? E realmente isso é muito educativo, porque a gente não convive só com pessoas que têm facilidade na vida. A vida é feita de dificuldades e de facilidades. Então, uma criança que é educada numa escola, convivendo com pessoas com necessidades especiais, ela vai ser muito mais tolerante e respeitoso do que aquele que só vive com pessoas de classe alta ou aqueles que convivem com semelhados, né? Então, isso é interessante nesse sentido. Quanto que as crianças melhoram, né? Na hora que elas convivem com as crianças que têm o desenvolvimento dentro da normalidade, né? Mas hoje a gente vive numa sociedade que, apesar de todo esse esforço, nós vivemos numa sociedade que ainda é desrespeitosa, é preconceituosa, e essas crianças têm que superar todos esses problemas. E na formação de professores é muito difícil a gente dar conta. Eu formei professores durante muitos anos, e é impossível a gente formar para todas as patologias, né? Tem crianças que têm patologias que precisam de um atendimento especial. Então, o atendimento AEE, atendimento educacional especializado, eles são coadjuvantes importantes no atendimento a essas crianças, né? Eles têm que estar lá. E os governos, quando entram, querem fazer economia. Então, corta, sem conhecer, corta essas pessoas, e não pode, porque elas são fundamentais. Nós temos hoje na sociedade em torno de 15% de pessoas com necessidades. É um grande contingente. E nós temos uma tendência de ampliar esse percentual. Então, nós temos que aprender a conviver com essas diferenças, saber conviver com elas e tentar minimizá-las, fazendo uma sociedade mais inclusiva. Já começa pelas calçadas, né, das ruas. É muito difícil. Quando eu ando a pé aqui pela cidade, eu sempre penso nas pessoas cadeirantes, as que usam andadoras, que usam muletas. É impossível você transitar, né? E as escolas também precisam ser espaços, já começa pelo espaço físico dela, ela tem que ser um espaço adequado, com banheiros também adequados para essas crianças que têm necessidade de locomoção, dificuldade de visão, para que elas sejam realmente incluídas. Quem tem uma pessoa com dificuldade na família sabe o que isso significa. Mas se nós conseguirmos, nós que formamos professores, a gente conseguir formar pessoas sensíveis aos problemas sociais, nós vamos ter professores, educadores
funcionários que trabalhem na escola que sejam respeitosos com essas crianças, sejam sensíveis a esses problemas que eles estão vivendo e ajudem essas crianças a terem uma vida alegre e feliz, porque elas também têm direito de terem uma vida alegre e feliz. Elas são seres humanos e a educação é para humanizar as pessoas, né? Para convivência. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos dos outros, né? Quantos deficientes já deixaram legados tão importantes para a sociedade, não é? E elas são alegrias para a sua família também, né? Merecem e têm todo o direito de ter o respeito na escola. Eu não sei se eu respondi, se eu consegui, né? Porque é tanta coisa, é tanta complexidade, né? Conseguiu, sim. Professora, uma palavra que a gente tem usado muito agora, estudando a cidade, estudando os projetos, é a intersetorialidade. Trabalhar a educação com saúde, educação com cultura, educação com esporte, com saúde bucal. E aí, escola também é lugar de trabalhar tudo isso? Pois é, né? Isso aí é um problema sério, né? Porque a escola é um espaço, é a instituição social mais importante que existe. Não tem nenhuma instituição social que consegue congregar pessoas por tantas horas por dia quanto a escola. Não tem nenhuma. Não, nem as igrejas. As igrejas, as pessoas vão 1, 2 vezes por semana. A escola não, são todos os dias, fica 4, 5, 6. A escola integral, por exemplo, 10 horas hoje as crianças ficam, né? Então, não existe. Ela é uma instituição muito importante, muito importante. E todas essas ações, elas são mais facilitadas quando elas são feitas na escola, porque as crianças já estão congregadas lá, né? A alimentação, por exemplo, a merenda escolar. A merenda escolar, ela é um problema de saúde pública, né? Porque se a criança tivesse alimentação na sua casa, talvez não precisasse do lanche da escola, né? Mas a escola, hoje, a gente defende um lanche na escola porque as crianças necessitam daquele lanche, né? A merenda é importantíssima para o desenvolvimento da criança, porque ela tem uma fome, né? Passa 3 horas, se você não der uma comida para elas não conseguem, não conseguem ter a atenção para aquela situação que o professor está querendo que ela dê atenção, né? Então, embora não seja o específico, a função primeira da escola, ela acaba se tornando uma função também da escola, né? O Libânio fala muito isso, ele fala assim, que a escola, ela não pode ser só de acolhimento, né? Uma escola que seja para acolher, para os pais deixarem as crianças para ficar, né, na escola enquanto eles trabalham. A escola não é para isso. A escola não é espaço de acolhimento apenas, embora ela acolha, né? Quando teve uma greve em São Paulo de professores, os jornalistas entrevistavam os professores, entrevistavam os pais dos alunos, eles só reclamavam disso. Eles não reclamavam que estava sem aula, que não tinham de deixar as crianças, né? Veja só, numa cidade que não tem nenhum aparato público para atender as necessidades da família, quer dizer, um clube, um parque, onde as crianças possam ficar, é o que você falou da escola integral, né? Se tivesse escola de tempo integral para todo mundo, os pais talvez vissem a escola e as matérias escolares com outra visão, né? Então, a escola é importante na vida pela instituição social que ela representa, é a única instituição social que existe nos bairros, e nos bairros pobres. Você não vê nos bairros pobres outra instituição social pública e democrática que não seja a escola. Você não vê clubes públicos nos bairros. Você não vê. Nós não temos clubes públicos,
né? Que a mãe possa deixar os filhos lá e depois buscar, sabendo que ali ele vai ter aula de música, vai ter aula de teatro, vai ter aula de esporte, vai ter aula de um instrumento musical, né? Não existe, né? Aula os mais variadas possíveis, né? Não existe. Então, a intersetorialidade, ela é importante, mas a escola tem que mudar. Porque não dá em apenas um período de aula você retirar o direito do estudante terem acesso aos conhecimentos, né? Porque o acesso aos conhecimentos, a escola é função primeira dela, né? É função primeira da escola, é o espaço de divulgação do conhecimento acumulado pela humanidade. E ele é importante, o conhecimento, não apenas pelo fato de ser conhecimento, mas que ele vai ser um meio de desenvolver as habilidades mentais dos estudantes. Então, você vai aprender a fazer regra de 3, e não é só para aprender a regra de 3, ela vai desenvolver um pensamento complexo, que só na escola que a criança vai ter condição de fazer isso. Então, ela é importante, a escola é importante, porque ela é um espaço de desenvolvimento do pensamento complexo, das habilidades mentais, via os conteúdos escolares, né? Mas, ao mesmo tempo, como ela é o único espaço que existe, em especial nos bairros mais pobres, para congregar as crianças com segurança, ela acaba sendo requerido para todas essas, para o dentista, para o oftalmologista, para a merenda, para o esporte, né? E a escola, ela não pode, então, ela teria que passar por uma reformulação. Ela teria que ser, e eu estou falando reformulação física, né? E mentalidades também. Mas o espaço, isso Paulo Freire também dizia, o espaço é educativo. Se você tem um espaço adequado a todas essas atividades, um salão de música, uma piscina, um salão de jogos de tabuleiro, uma série de espaços educativos, elas vão saber usar aqueles espaços, não vai ser só a sala de aula, né? Nessas escolas que eu falei que eu lecionei no início da minha carreira, a gente tinha isso, né? E eram escolas públicas da prefeitura de São Paulo, né? Eu morava lá naquela época, né? E a gente tinha essas possibilidades, não com um detalhe que o Anísio Teixeira trouxe, de uma escola integral, de uma educação integral, mas com uma possibilidade muito melhor do que a escola acabou se tornando, né? Porque as escolas, as construções das escolas ficaram muito simplificadas, né? Eu lembro na gestão de um governador daqui de Goiás, que fazia escola de placa, de muro, igual a gente faz muro, eles faziam escolas daquele material. Então, a escola era quente no verão, gelava no inverno, né, sem qualquer controle de entrada do sol, porque até a construção de uma escola, isso os arquitetos sabem, tem que saber a direção que o sol vai seguir para poder pôr as janelas adequadas, no espaço adequado para isso, né? Então, todo o espaço físico, ele é educativo, e ele exerce uma ação sobre as crianças, né? Então, essa intersetorialidade, inclusive essa intersetorialidade, ela faz parte do plano do projeto de reconstrução do Brasil, que o PT lançou, né, no dia 21 agora de setembro. E é importante, eles falam que como isso é importante para todos, eu imprimi parte, né, do plano aqui, né, na área de educação, né. Eu não vou encontrar, mas eles falam exatamente isso, né, você ligar
com a cultura, com o esporte, ter espaços para exatamente. E outra coisa que se fala também é a importância de ter nos bairros pobres bibliotecas digitais. Porque você tendo bibliotecas, se algumas bibliotecas, tem algumas bibliotecas que cobram, né? Mas se você tiver naquelas bibliotecas como se fossem NTS, né? Com boa internet, bons computadores, que as crianças vão ali, tem orientação de monitores para fazerem as suas pesquisas, ali nós vamos ter acessos diferentes, porque as bibliotecas hoje, elas estão digitalizadas. As maiores bibliotecas e as brasileiras também estão digitalizadas. Então, grandes pesquisas podem ser feitas num espaço de bairro, né? E se a gente pensar nessa escola que permita a intersetorialidade, aí nós podemos ter espaço para tudo isso, né? Quadras de esporte, futebol, vôlei, basquete, né? Tudo que as crianças precisam, né? Porque senão elas ficam só olhando para as telas, né? Porque a saída que elas estão encontrando, que não tem outra coisa para elas fazerem, né? Então elas vão ficar onde? Na tela mesmo, né? Nós estamos vendo isso agora na pandemia, né? O tanto que as crianças estão ficando nas telas, porque elas não estão tendo essa oportunidade. Porque os espaços da casa são pequenos e não tem isso. Mostra que os espaços são educativos. Agora, numa escola que consegue, que é feita numa concepção de uma educação integral, ela vai pensar em todos esses espaços, né? Quando quem foi o secretário da Cultura da gestão do Gomide? O Augusto. O Augusto fez céus, né? Aqui perto de casa tem um céu, né? Eu, inclusive, fiz pesquisa lá, né? E realmente ali você tinha os espaços para as crianças fazerem as suas pesquisas, jogarem, estudarem, terem atendimento, né? Esporte, cultura. Sim, aqui diz assim, ó, aprofundar a intersetorialidade entre educação, esporte, cultura, ciência, tecnologia, inovação, novas relações de trabalho e produção, mobilidade e transição ecológica, que nós temos a ensinar as crianças também a terem uma postura mais ecológica, né? Então, a educação ambiental pode também ser dada nesses espaços, né? Ser ministrada, ter uma vivência de cuidado com o meio ambiente, né? Uma escola com árvore, né? As escolas hoje não têm árvore, não tem parques com sombra de árvore. Você conhece escola que tem sombra de árvore? Que sejam novas? Poucas. Poucas, né, professor? Isso. Pois é. Professor, eu dei uma lida no plano de reconstrução e ele tem esse viés ecológico o tempo todo, né? Ele traz essa relação da economia com o meio ambiente, e a senhora foi orientadora, eu lembro, de uma linha de pesquisa lá no mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, de educação ambiental, não era isso? Educação ambiental. Eu orientei 9 dissertações lá sobre educação ambiental. Depois eu fui convidada, quando eu fui dedicação exclusiva no UEG, quando eu passei a ser dedicação exclusiva na UEG, eu deixei a União Evangélica e passei a orientar a educação ambiental na UEG, lá no RENAC, né? Recursos Naturais do Cerrado. E lá eu orientei também e ministrava aulas de educação ambiental. E uma grande dificuldade que a gente tem é na coleta de lixo, uma coisa simples, né?
Eu estou vivendo na chácara, e essa chácara é um espaço de reunião de amigos, da família, né? Às vezes a gente empresta, ou então aluga para algumas pessoas, agora a gente até vai parar de alugar. Mas aqui eu faço uma coleta seletiva do lixo, né? Mas você precisa ver a dificuldade que as pessoas têm de entender, né? Não entende. Então, eu tenho um para lixo orgânico, um para vidro, um para lata, um para embalagens, né? E tem um que é para lavagem, porque o caseiro cria porcos, então tem tudo que é possível, casca de verdura, né? E o que fica de embalagem fica tão pouco, você precisa ver o quanto que diminui o lixo, o resíduo sólido. Porque a gente tem um buraco que faz também adubo, né? Então, casca, o que não vai para lavagem, vai para fazer adubo, né? Mas as pessoas têm a maior dificuldade de entender essa coisa que é tão simples. Mas isso é uma questão política. Se você compreende que o meio ambiente, a sua casa, e que a melhoria do meio ambiente depende da sua vida, porque nós somos natureza, né? 80% do nosso corpo é de líquido, né? Nós somos água, né? Então, nós somos natureza. Se a gente entende isso, a gente tem que cuidar também do que nós somos, né? Diminuir os saquinhos plásticos, diminuir as embalagens, né? Mas isso é educação, viu? Isso é educação. Isso. Eu sei que é muito mais. Oi. A senhora falou da sua passagem aí pelo RENAC, pelos programas, e a gente tem sentido, teve um concurso agora, nunca tivemos tantos professores qualificados, tão bem qualificados na rede pública. E a gente ouve tanta gente depreciando, que os professores não sabem o que estão fazendo, todo mundo quer dar palpite na educação, médico, economista, e a gente tem muitos professores qualificados na rede hoje. Mas não basta ser qualificado, tem que ser valorizado para isso, né? Nós temos que ter a valorização financeira, com bons salários, e a valorização social. A sociedade tem que valorizar os professores, né? Porque está difícil. Olha, ali na UEG, que a gente pega as pessoas que passaram no vestibular mais concorrido da cidade, né? Nós, no curso de pedagogia, eu ultimamente estava no curso de pedagogia, a gente faz uma turma de 40 alunos, vai formar, e é o curso que mais forma, hein? Forma 20, 22, porque a evasão já se faz do curso, porque as pessoas temem a desvalorização social da profissão, né? Porque ela é latente. Eu não sei se a pandemia vai mudar isso um pouco, porque os pais agora estão sentindo o quanto é difícil ser professor, né? Não é fácil ser professor. Tomara que isso seja um start para começar a valorização social da profissão, né? Mas a sociedade tem dificuldade nisso, porque a valorização social das profissões depende da valorização financeira. Então, depende das contas bancárias que é valorizado, né? Então, a profissão de médico é valorizada porque dá muito dinheiro, né? Agora, a profissão de professor dá pouco dinheiro, então é desvalorizada. Mas é um equívoco social, porque não existe uma sociedade evoluída sem professores. Os professores, as pessoas precisam entender que o professor é aquela profissão que faz garantir a manutenção do conhecimento. Veja só, porque o objeto de trabalho do professor é o conhecimento, né? E são os professores que trabalham diuturnamente os conteúdos escolares e com toda a formação que vem junto,
Porque quando você está trabalhando um conteúdo escolar, você não está trabalhando só o conteúdo escolar. A forma como se você dirige para o estudante, como você explica, como você corrige, no tom que você conversa com eles, você está ensinando respeito, você está ensinando paciência, você está ensinando solidariedade. Na hora que você pede aquele que sabe mais e ensinar aquele que não sabe menos, está ensinando solidariedade. Então, os valores humanos, eles são ensinados junto com os conteúdos, né? E então, olha, uma profissão, a profissão de professor, ela é importantíssima para a soberania de um país, né? Porque senão o país perde soberania se não valoriza os seus professores. Eu acho bom que os professores, assim, os gestores, às vezes, eles valorizam tanto a Finlândia, né? Que a Finlândia é isso, a Finlândia é aquilo. Mas a Finlândia, quem define currículo na Finlândia são os professores. Não é o administrador, o dono da editora de livro. São os professores, né? Mas os professores recebem por mês o equivalente a 3.500 euros, né? Então, aí você vê a diferença que tem de reconhecimento da função social do professor e do trabalho que ele executa, né? Então, tem gente que fala que a educação é importante, mas não mostra com ações que realmente a educação é importante, né? Mas nós estamos, olha, eu fico muito admirada, né, com a qualidade dos alunos que a gente tem, porque eles são muito comprometidos com a vida, né? Um dia eu levei as minhas alunas numa pesquisa que a gente estava fazendo, que era inclusão digital, e a gente estava indo numa escola que era inclusiva. Então, tinham meninos com as várias patologias na escola, e todos felizes de estar na escola, né? Mas a escola depedrada, né? E aí umas alunas chegaram para mim e falaram assim, professora, mas é nessa escola que nós vamos trabalhar? Eu falei, vocês estão sendo formadas, por isso vocês são boas. Vocês são boas porque vocês vão trabalhar nessas escolas. Vocês são formadas para trabalhar nela, porque essas crianças aqui precisam de nós. Elas precisam de pessoas bem formadas. E por que o professor da escola particular é mais reconhecido? Porque ele é formado na mesma faculdade. Quando a gente recebe os estudantes, a gente não sabe se eles vão para a escola pública ou para a escola particular. Cada um desenha a sua vida, né? É claro que a maioria vai para a educação pública porque ela é que tem muito mais espaço, ela é muito mais empregadora do que a rede privada, né? Mas a gente não sabe, a formação é a mesma. Eles são bem formados também, né? Mas quem vai para a área de educação, porque fazer educação, ainda mais no Brasil, é um ato de resistência. Você tem que saber que você vai lutar. Aliás, luta é eterna, né, Marcos? A luta não acaba nunca. Eu falo que o que acaba é briga. Luta é sem fim. Ainda mais para a direita, né? Isso. E a senhora falou da UEG, e eu fui estagiário, depois fui técnico, depois fui docente, fui aluno especial de mestrado. A senhora foi professora em todos os níveis. Professora, duas perguntas. Primeira, qual é o papel da Universidade Estadual de Goiás para Anápolis? Qual é a função? E segunda, a UEG não sai da gente, ela gruda? É verdade, né? Porque o local é um local de formação. É um local onde você fica melhor como gente, né? Então você não esquece nunca a sua formação. Você lembra dos teus amigos que você fez lá, dos professores que te ajudaram a crescer, que te ajudaram a entender um texto difícil, né? Que te compreenderam. Então, são essas relações que são importantes na educação,
né? Porque são relações pessoais, relações que ajudam no crescimento da pessoa. Educação é isso, é formação, é gente cuidando de gente, né? Então, por isso que é uma coisa bonita, né? Não sai da gente nunca, né? E a UEG é importante porque ela é pública, né? Ela é uma universidade, ela tem professores muitíssimo bem formados, faz muita pesquisa, é que as pesquisas não são levadas em conta nas políticas públicas. Se as pesquisas fossem levadas em conta nas políticas públicas, a gente não tinha o descalabro que a gente tem na cidade, né? Ainda mais lá no mestrado, agora é doutorado também da Univangélica, ali saiu muita dissertação boa, como sai aqui da UEG, do RENAC, do TECER, pesquisas que estudam a cidade, que estudam as águas, as fontes de água da cidade, e não são levadas em conta nas políticas de desenvolvimento do meio ambiente na própria cidade. Eles não leem, porque se lessem, errariam menos, errariam menos. Muita coisa que erra já foi estudada, tem resultado lá. A mesma coisa na educação. Quem estuda da educação, quando fala, a gente já sabia que isso ia acontecer, porque a gente estuda, a gente faz pesquisa, mas as pessoas, às vezes, não reconhecem o conhecimento, né? Ainda mais no tempo atual, que já está tendo uma desvalorização da ciência. A ciência, ela ocorre em todos os campos científicos. E ela não é só laboratório, ela estuda processos também. Então, na educação, você tem processos que são estudados e que são desenvolvidos, aprimorados, né? As concepções educacionais, elas são todas resultados de pesquisa, né? E ela forma os professores para essa cidade. A UEG forma na graduação, na especialização, no mestrado e no doutorado, nas todas as áreas do conhecimento, né? Aqui no Jundiaí, a gente tem as áreas, nos períodos noturnos, todas as áreas, e no período matutino, nós temos as licenciaturas, né? História, geografia, letras, forma um professor de português. Lá no campo, lá na BR, forma um professor de matemática. Então, o EG forma professores para todas as áreas, né? E para o ensino superior também, porque o mestrado tem o objetivo de formar o professor universitário, né? E a gente viu o quanto que você se empenhou, né, Marquinhos? Porque você fez cursos, muitos cursos, né? Você fez graduação em psicologia, fez psicopedagogia, fez gestão da educação, é um professor que atuou em várias instituições, fez mestrado, né, também lá na Univangélica, e hoje é um professor no Instituto Federal, né? Quão importante. E eu acho que isso é importante, né? Uma pessoa que tem uma profissão, que sabe, que teve essa trajetória que você teve na Câmara Municipal, vai ter mais facilidade em vivenciar porque o vereador, ele vivencia todos os problemas da vida da cidade, né? Do município. Tudo, tudo, né? Então, vai desde a água, a educação, as finanças, o comércio, a indústria, tudo da cidade acaba desembocando lá na Câmara. O vereador, ele vai fazer ele é... Você sabe mais do que eu, né, Mari? Qual é a função do vereador? Você sabe muito mais do que eu. A gente falava disso outro dia, né? Que a gente vem de um histórico onde o vereador ou é meio assistente social, ou é muito despachante do prefeito, e que a gente
e que a gente precisa de vereadores que sejam legisladores, que fiscalizem, que criem leis. Isso. Que elabore as leis com base nas necessidades do município, então ele tem que conhecer o município, né? E ele também vai acompanhar, monitorar e avaliar o executivo, né? Ele também tem esse papel, né, de avaliação do poder executivo. Ele, a Câmara que aprova as contas do prefeito, né? Então ele tem que saber transitar em diferentes áreas, e você tem essa formação que te permite transitar em diferentes áreas, né? Muito bom isso, viu? Eu não sei se eu falei do papel da UEG, né? Eu acho a UEG tão importante aqui na cidade, né? Porque ela formou muita gente aqui, viu? Ela formou muita gente aqui, não só aqui, porque a gente recebe alunos de várias cidades, inclusive de Goiânia, vem alunos de várias cidades próximas aqui, e também de Goiânia, Senador Canedo, muitos alunos vêm estudar aqui, né? Haja visto os ônibus que ficam lá do lado de fora esperando a aula terminar para levar os meninos de volta para suas cidades, né? Então é um papel importante Professora, que ele exerce. Oi. isso. A gente está quase encerrando Sei. e eu queria te provocar mais uma vez. Eu fui aluno de grandes professores. Eu fiz curso com Leonardo Boff, com Carlos Olha, Rodrigues, Brandão. com Frei Beto, mas a maior aula que eu tive foi a sua. E eu conto isso em todos os lugares. Que eu queria que a senhora contasse daquela história do frio, da década de 80. Ah, não! Não faz isso não, Marcos. Sabe por quê? Isso acontece porque é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Eu até hoje eu sou muito friorenta, né? Eu sofro demais no frio. Olha, choveu, eu já tô de chale, de lã, de meia, né? E quando eu vim para Anápolis, eu logo prestei concurso no estado e fui aprovada e fui lecionar na periferia, né? E eu sempre gostei, porque quando eu trabalhava lá em São Paulo, eu também trabalhava na periferia, né? Que eu queria que o meu trabalho tivesse outro significado, além de trabalhar numa escola central, né? Eu queria fazer esse trabalho também aqui. E eu tinha tido uma boa classificação no concurso e me falaram assim: você pode escolher a escola que você quer lecionar. Eu falei, mas eu quero ir para a periferia. Ela falou, mas você pode lecionar aqui na escola normal. Eu falei, mas eu não quero. Onde que fica a periferia aqui na cidade? E aí me indicaram e eu fui andando e entrava nas escolas e olhava a escola. E gostei lá de uma escola que é o Arlindo Costa, né? Que hoje, lamentavelmente, é uma escola militar, né? Eu plantei árvore lá, sabe? E quando foram fazer o colégio militar, cortaram a árvore que eu plantei com os meus alunos, né? E eu fiquei muito chateada, né? Não apenas pela escola, mas também pela árvore que perdeu. Mas a gente ia para lá cedo, né? As aulas começavam. Naquela época ainda tinha o turno intermediário. Era da aula das 7 às 11, das 11 às 2 e das 2 às 5, né? Tinham 3 turnos durante o dia, fora o turno noturno. Eram 4 turnos. Então, a aula começava muito cedo. Eu chegava toda empacotada porque era muito frio aqui em Anápolis. Era um frio, e como eu tinha acabado de chegar, e eu não, a gente perde, como é muito seco, a gente perde a proteção da pele e a gente fica muito suscetível ao frio, né? Mas eu via que os meus alunos estavam sem blusa de frio. E eu falava assim, eu não tenho condição de eu
de blusa e meus alunos sem blusa. Então, eu tirava a blusa também para sentir frio junto com eles. Mas isso não é formação, né? Isso é a capacidade que você pode ter de se sentir no lugar do outro, né? E aí, se você for sensível a esses problemas que as pessoas... Qualquer um faz isso. Outro dia eu vi uma pessoa que tirou a sua blusa e pôs um cachorrinho na rua, né? Porque basta você ser sensível para... Não seria só eu, acho que eu também faria a mesma coisa, sabe? Você vê uma criança sem agasalho e você vai ficar de agasalho? Não tem condição, né? Não tem condição, né? Tem que sentir um pouco a dor do outro, porque daí você valoriza o que é viver, o que é lutar. Isso é uma luta diária. Essas pessoas lutam diariamente, né? A gente tem uma vida tranquila perto da vida do brasileiro pobre, né? Isso sem Sim. falar em questão de raça, né? Então, nós vivemos uma sociedade muito desigual. Eu acho que a pandemia escancarou isso, né, Marcos? Então, nós temos Sim. muito. O retrocesso que o país teve na área de educação é muito grande. Então, nós temos muito a fazer. Nós temos muito a fazer. Então, com o Comide, Geli, você e mais outros companheiros que a gente vai eleger também para a Câmara, nós vamos poder retomar e fazer essa cidade ser feliz de novo, porque nós merecemos ser felizes. Nós merecemos, né? Sim. E a gente luta para Isso aí. isso, para ser feliz, né? A política existe. Para qual é a função da política? Se não é fazer as pessoas serem felizes. Porque a função do político é essa: é agir na sociedade de modo que as pessoas sejam felizes. Então, se político não faz isso, ele não é um bom político. Ele não está fazendo as pessoas serem felizes. O Brasil hoje é um país triste. Nós já fomos um dos países mais felizes. Hoje já não somos mais. Porque a política de nível federal está fazendo a gente ser triste, né? Mas nós vamos vencer, né? Vamos sim. Quero agradecer seu aceite, sua presença, Eu que suas aulas agradeço. sempre. E fico Eu agradeço. felicíssimo com o seu apoio. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com você, né? E eu espero que tenha sucesso, né? Sua campanha e que a gente possa ir lá na posse, né? Será que nós vamos poder ir pessoalmente? Vamos torcer. Ai, meu Deus do céu, eu só saio daqui depois de vacina, viu? Eu sou muito medrosa com o vírus. Eu tenho medo dele, né? Mas a gente vai Mas superar vamos tudo isso torcer. e a gente vai comemorar Isso, todas as vitórias, porque as vitórias são para serem comemoradas, né? Para elas se repetirem, né? isso. Eu vou encerrar com o Darcy Ribeiro, que Tá tentou bom. acertar tantas vezes e perdeu um monte de vezes, né? E ele É. dizia que detestaria estar do lado de quem ganhou. E eu estou muito Ah, feliz nessa campanha, porque as pessoas que estão ombrando comigo lado a lado são incríveis. Então, ainda que a gente não consiga, eu acho que nós vamos conseguir, mas eu já me sinto muito orgulhoso por ter todos vocês nesse projeto que é coletivo, popular e participativo. muito mesmo. Porque ninguém faz as coisas sozinha, né, Marcos? Nós Ninguém. vivemos em coletividade e fazemos todos coletivamente, né? É isso Isso mesmo. aí. Muito obrigada, viu? Um Eu abraço que para você agradeço. Um e até de abraço. repente Até mais. aí. Então, Tchauzão. tá bom. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.